Olá, pessoal. Tá online aí? Alguém pode falar para poder me situar aqui? Oi, Manu. Bacana, Fátima. Obrigado aí pela presença. Vou dar só uns minutinhos, né, pra gente começar. Tá me ouvindo bem? Boa tarde, Rosa. Bom, são 16 horas, né? Vamos começar aqui. Eu queria agradecer a Euriel, né, pelo convite para bater aqui esse papo com vocês, trocar ideias sobre, né, a crise sanitária e os impactos dela sobre a economia. É uma reflexão, na verdade, né? Então não tem aqui nenhuma pretensão, né, de trazer questões definitivas, né? Até porque acho que ninguém tem essas questões definitivas. É mais mesmo bater um papo sobre as possibilidades e as estratégias, né? Principalmente para o mundo empresarial, para o setor industrial, né? Em relação a como se pode enfrentar, né, essa crise da melhor forma possível e tendo uma compreensão cada vez mais clara, né, de todos os desafios que ela traz e que isso possa ser positivo, né, em termos de realmente, né, as empresas encontrarem aí um caminho de superação, né, de algo tão inesperado e tão complexo, né, de tanto impacto. Então é muito nesse sentido, né, a gente tem aí próximo aí de uma hora em torno desses debates, que vocês puderem também aí ir colocando de perguntas e provocações, acho que é bacana para a gente interagir. Beleza? Né, então, eu dividi aqui, né, um pouco da ideia da apresentação acho que em 4 pontos principais. Né, eu estou chamando aqui o primeiro de características da crise. Na sequência, falar um pouco sobre os desafios, né, que ela impõe, a partir dessa natureza que ela aparenta ter até então. Na sequência, falar um pouco das tendências, né, que a gente começa a vislumbrar em relação os desafios relacionados principalmente à transformação digital, né, e aí uma reflexão sobre o quanto essa transformação digital, qual é o papel que ela ocupa, né, se ela representa aí custo, se ela é um grande luxo, né, se ela é desperdício, se ela realmente é um meio tanto de sobrevivência como de vantagem competitiva, né? Então acho que é um tópico aí importante nesse contexto
e que merecem uma série de reflexões, né, inclusive sobre o que vem acontecendo, né, no próprio setor empresarial. Em termos das características, né, dessa crise, acho que o ponto inicial assim, né, já tem uma série de jargões, né, relacionados a esse tema. Talvez o principal deles, né, seja a ideia do novo normal, né, se fala muito também de que, né, tudo isso vai passar, né, até uma frase que remete meio que a um sentimento de esperança, né, e de fato certamente é algo que vai passar, mas em que medida, de que maneira, em que momento, né, acho que ainda são interrogações. Mas em relação a esses jargões, né, que já têm se solidificado, o primeiro ponto que eu particularmente observo, né, principalmente por meio aí de leituras, de pesquisas, né, de acompanhar principalmente as estratégias e as atitudes de empresas líderes de setores, é a questão de se tratar de um fenômeno essencialmente processual, né, você não tem marcos ainda tão claros, né, pontos de corte tão específicos, assim, né? Algo muito movediço, muito intangível, e isso dá esse tom muito processual a essa crise, né? E exige, como um artifício aí de tentativa de compreender, né, o que seria tudo isso, né, que está acontecendo no mundo inteiro, o artifício talvez do ciclo de vida, né, que também traz uma certa imprecisão. Acho que dizer qual é o ciclo de vida dessa crise já é um grande desafio, mas já é uma maneira, ao meu ver, um pouco mais lúcida, né, de, ao invés de encará-la, né, com marcos precisos, né, talvez encará-la em diferentes faixas de tempo, né, como é que ela se comporta ao longo do tempo, de diferentes formas, e como é que se dá essa transmutação, né, dessa crise ao longo dessas faixas. Os ciclos de vida tradicionais, né, relacionados à questão de crises, se traz muita ideia de basicamente 5 fases principais, acho que das quais as 3 primeiras a gente não teve tempo nem de vivenciar, né? A primeira seria a prevenção, na sequência a mitigação e em seguida a preparação, né? Acho que as 3 primeiras ninguém teve tempo nem de pensar nisso, né? Não deu para prevenir, não deu para mitigar e não deu para se preparar para isso, né? Ela simplesmente chegou, né? Mesmo a gente tendo assistido, né, a pré-história disso na China, né, os primeiros momentos lá no final do ano passado e no começo desse ano, mas mesmo tendo essa vivência, não deu para imaginar que ela chegaria da mesma forma, ou de forma tão severa também, né, em vários outros países, incluindo aí o Brasil. Então acho que a gente pulou aí as 3 primeiras fases do ciclo de vida de uma crise e já entrou na fase final, que seria a fase de resposta, né, que começou aí primeiramente com aquelas grandes dúvidas, né, sobre o que fazer, e rapidamente se consolidou, se configurou aí com a perspectiva do isolamento social. E dentro ainda da resposta, que eu acho que é a fase em que a gente está agora, né, seria a retomada econômica, né, ainda permeada por dúvidas, por conta do próprio desafio sanitário que persiste, mas de qualquer forma já entrando nessa fase de retomada, né? Então tem aí uma zona de fronteira, um misto entre isolamento social e retomada econômica na fase de resposta, e na sequência a gente teria uma fase de recuperação, né, que ainda não está muito bem caracterizada, né? Então, só para tentar, né, trazer alguns conceitos iniciais sobre tentar encarar a crise como um processo, né, e não como algo que é constituído já por marcos muito claros, né? Eu acho que essa clareza ela talvez esteja longe de estar posta, né? E aí, como a gente está transitando num cenário realmente de incerteza, acho que a lógica do ciclo de vida ajuda, né, a lidar com essa instabilidade toda minimamente. Então acho que a gente está aí na fase de resposta ainda, né, pulando aí do isolamento para a retomada econômica, ainda enfrentando muitas incertezas relacionadas a isso, né, com infinidade de protocolos sendo produzidos, com forte acompanhamento dos indicadores sanitários, mas são meios aí que mitigam, né, a incerteza que tudo isso representa, né, para todo mundo, para as empresas, para o mercado. Então não se tem realmente ainda muita clareza, mas são elementos que nos dão aí um norte sobre como lidar, né, com essa instabilidade toda. Então acho que a gente está na fase de resposta, passando do isolamento social para a retomada econômica,
e o momento subsequente, que ainda não está claro, seria uma fase de recuperação, né? Que a gente não tem elementos ainda suficientes para saber como é que essa recuperação pode realmente se dar. Uma característica número 2, né, que eu observo dessa crise seria o fato dela impactar os setores econômicos como um todo, né, praticamente todos os setores de diferentes formas e de diferentes intensidades, né? Então você tem um impacto generalizado, né, em termos dele não ter deixado praticamente ninguém escapar, mas ao mesmo tempo de uma forma extremamente heterogênea, né, com efeitos completamente distintos em relação a diferentes setores, né? Então, e aí quatro padrões centrais, né, de impacto, né, são já percebidos, né? 4 diferentes padrões de impacto sobre os setores são percebidos. O primeiro seria um padrão de crescimento, né? Você tem aí principalmente supermercados e farmácias, né, no primeiro momento, que tiveram um certo bônus de partida, né? Não necessariamente um bônus sustentável, né? Eu acho que os próprios empresários desses setores, eles tiveram essa cautela, né? Assim, não foi um crescimento, digamos, comemorado, e nem percebi por parte desses empresários uma fantasia, né, em torno disso, assim, de achar que o setor simplesmente ia, né, crescer vertiginosamente da noite para o dia e para sempre, né? Então acho que os setores foram bem cautelosos nesse aspecto, de perceber que houve um aumento da demanda e conseguiram casar aí a logística deles para que essa demanda fosse atendida, né, sem nenhum, principalmente, risco de desabastecimento, que de fato não ocorreu. O setor de TIC, da mesma forma, né, a parte de telecomunicações, a parte de fibra ótica, a parte, enfim, de plataformas de videoconferência, né, as redes sociais, né, tiveram realmente aí um boom para além do que já vinham tendo nos últimos anos, né? Então acho que é uma grande consolidação aí do setor de TIC. O setor de saúde também, né, e aí de maneira mais imprecisa, né? Porque você tem, por exemplo, planos de saúde, né, que tendem a crescer, mas na verdade, como você tem uma queda da economia, um desaquecimento, não necessariamente esse crescimento pode se dar de fato, né? Então, os planos de saúde privados, principalmente, né, tendem a crescer, mas ao mesmo tempo não é um crescimento tão certo assim, a depender da renda das famílias, das condições de emprego e tudo mais. EAD também da mesma forma, né? A educação passou aí por uma forte transformação no ensino privado, principalmente, né? Com os professores tendo que se reinventar a cada momento. E eu diria que, por último, aí, dentro desse grupo aí de crescimento, né, em termos do impacto da crise, talvez o streaming, né? E aí uma discussão muito forte e interessante em torno da indústria do entretenimento, né? Do cinema, por exemplo, né, em termos de ter as suas produções paradas. As salas de cinema sofreram, né, uma pancada muito forte, uma tendência aí de que o streaming possa despontar ainda mais em detrimento das próprias salas de cinema no mundo inteiro, né? Então tem uma discussão forte já em torno disso. Mas são setores que, né, de padrão de resposta à pandemia, se comportam mais ou menos dentro de uma perspectiva de crescimento. Já no segundo grupo, né, você teria um retorno ao normal, né? Então, digamos um grupo mais estável, né? Nem cresceu, mas também não sofreu tanto, né? Então, setores mais genéricos como finanças, bens de consumo, utilidades públicas, tendem a esse retorno ao normal, né? Não vão crescer as suas receitas de maneira anormal, assim, né? Mas também não devem enfrentar uma crise tão aguda. E aí um terceiro item, né, um terceiro padrão de resposta seria um grupo de setores que precisam se transformar de alguma forma, né? E aí o automotivo, o de petróleo e gás, o de esportes, o de mídia, né? Saiu, dentre as notícias, né, que se vê por aí pelas redes sociais, não me lembro agora exatamente da fonte, acho que foi o próprio Ricardo Amorim quem divulgou no LinkedIn, mas me chamou muita atenção o setor de petróleo e gás, né, porque como o consumo parou, né, de uma maneira gritante, os navios petroleiros, né, eles engarrafaram os oceanos, né, a custos absurdos, né, de estocagem de combustível, de petróleo em processo de traslado, né? Então é inimaginável assim, o impacto, né, de uma queda estrutural de um setor de indústria de base como esse na economia como um todo, né? Então a gente não tem ainda o dimensionamento claro, né,
dessas quedas estruturais de indústrias de base no restante das cadeias produtivas, né? Então chama muita atenção aí um setor como petróleo e gás, né, que gerou já inclusive, né, várias disputas geopolíticas aí envolvendo a Rússia e tudo mais. Então são setores que precisam se transformar, né, e a gente não tem clareza ainda sobre os impactos que eles vão provocar na economia como um todo daqui para frente. E os que estão em pior condição, né, pelo menos de maneira geral, de maneira genérica, os que precisam praticamente se reinventar, né, não é nenhuma transformação, é uma reinvenção, né, seria setores como o turismo, a hotelaria, a aviação e acho que em menor grau aí talvez um pouco o setor de varejo. A aviação, por exemplo, me chama a atenção, no caso do Brasil, o caso da Embraer, né, pelo fato como as companhias aéreas, né, vão quase que certamente diminuir, né, aí a comercialização de assentos de voos e tudo, a compra de aviões deve sofrer mais ainda, né? Então você tem uma das empresas mais inovadoras do Brasil, como a Embraer, né, que inclusive se engajou aí em vários esforços de combate à Covid-19, mas que deve sofrer bastante aí em termos de perspectiva de mercado futuro, né, em relação ao negócio dela, a natureza do negócio dela. Né, houve até a questão da Boeing, né, que desistiu da compra e toda aquela polêmica em torno disso. Então, são setores numa condição bem delicada, né, o turismo, a hotelaria, a aviação e o varejo. Né, e aí me chama a atenção, aí me vem à mente a perspectiva da Embraer como um exemplo que merece ser acompanhado de perto, né. E aí, como uma terceira característica, né, uma terceira e última característica inicial dessa crise, né, a primeira foi ela ser um fenômeno processual, a segunda ela impactar sobre os setores econômicos como um todo, e o terceiro a ideia de que não são impactos isolados, né, eles não afetam empresas isoladamente, as empresas não podem, né, daqui para frente pensar nas suas estratégias somente de maneira intraorganizacional, né, elas não podem olhar somente para dentro. Porque como o impacto é sobre todos, né, o olhar sobre a cadeia produtiva onde ela está inserida é um olhar que precisa ser cultivado, né? Ela precisa entender a cadeia produtiva onde ela está inserida para que ela possa tomar decisões, ela possa entender a dinâmica dessa cadeia, né, os efeitos que cada ente da cadeia em que ela está inserida, né, os efeitos que esses atores sofreram, para que ela possa aí criar cenários, criar perspectivas do quanto, né, esses impactos nesses entes vão afetar a própria empresa de maneira direta ou indireta. Né? Então é um ponto aí para as lideranças empresariais, né, em termos de tomada de decisão, ficarem bem antenadas com essa questão do comportamento da cadeia produtiva como um todo. Né? Num primeiro momento, lá no início do isolamento social, nos primeiros 15, 20 dias, eu acho que houve uma preocupação muito grande, né, dos empresários como um todo e do próprio governo federal, inclusive, e dos governos em geral, na perspectiva da manutenção dos contratos, né, a questão de honrar os contratos, né, e aí entre fornecedores, entre contratos de compra e venda, contratos de trabalho, né, os contratos em geral, porque na medida em que, né, você tem um desrespeito generalizado aos contratos, né, você desmantela as cadeias produtivas. Então esse era um risco inicial que essa crise trouxe, que talvez fosse o risco mais crítico, né, mais preocupante. Se você desmantela as cadeias produtivas para que você possa reconstruí-las, né, e refazer as relações de confiança e, enfim, manter de pé os fluxos de caixa das empresas, né, de uma maneira coordenada. Isso era um risco gritante, né, que as primeiras medidas emergenciais do governo federal acho que vieram muito a esse encontro, né, de impedir um desmantelamento total das cadeias produtivas, que aí, né, o grande risco que essa crise traz no mundo todo, né, envolve também as questões fiscais, mas acho que é o grande risco que a crise traz e a gente acho que conseguiu minimamente passar aí pelo período mais crítico nesse sentido. Né? Claro que houveram, né, uma série de problemas nesse aspecto, mas, ao meu ver, assim, de maneira bem genérica, né, essa turbulência aí pode ser atravessada, né? Embora deva ter aí uma rebordosa disso, digamos. Né? E aí um segundo elemento ligado às cadeias produtivas é o risco de desintegração, né, dessas cadeias, mesmo com a manutenção mínima dos contratos, né, do respeito aos contratos, em função de uma potencial alta mortandade, né, das médias, das micro e pequenas empresas. Né? Isso, acho que a gente ainda precisa
contabilizar, né, isso de uma maneira mais assertiva, assim, qual foi de fato o impacto real sobre a mortandade das micro e pequenas empresas, né, e o quanto a dimensão disso pode ter desestruturado de alguma forma determinadas cadeias ou não, né? Acho que esse dimensionamento ainda precisa ser feito com mais assertividade, e dependendo dessa dimensão, isso traria insights para se entender o que é que pode ser feito daqui para frente, né? E, inclusive, isso pode, né, uma tendência talvez, isso pode provocar muito um processo de fusões e aquisições, né? Na medida em que você tem empresas morrendo, né, você pode ter aí, até pela necessidade das empresas sobreviventes de manter as operações, né, de suprimentos e tudo, um movimento de compras, né, dessas empresas em condições mais delicadas. E aí é um fenômeno a ser observado ainda, né, como é que isso vai se comportar daqui para frente em termos da manutenção dessas cadeias produtivas e desses movimentos de compras, de fusões e aquisições. Acho que a gente não tem ainda insumos suficientes para tratar dessa questão, mas é um ponto aí, acho que de alerta em termos de observar, né, as cadeias produtivas. Em termos de desafios gerais, né, eu consegui listar aqui alguns, observando vários segmentos econômicos e tomadas de decisão, principalmente de empresas líderes. E um primeiro grande desafio, né, que eu particularmente percebo nessas análises, que talvez seja o mais óbvio também, né, é uma queda geral do consumo, né, e aí vem a perspectiva realmente uma quebra estrutural da economia, que precisa ainda ser dimensionada também com mais assertividade, mas aí são números que já estão mais às mãos, né, já podem ser consultados aí, né, junto aos diversos órgãos, né, públicos e privados que cuidam dessas questões mais macroeconômicas, mas é um dos grandes desafios, né? O consumo de fato caiu de uma maneira bem visível, até a olho nu, assim mesmo, né? Mesmo quem não está à frente de estudos desse tipo já, no geral, tem uma noção de que essa queda se deu. Talvez isso até represente, né, uma oportunidade em alguns casos, em termos do perfil do consumidor daqui para frente, porque houve muito também uma questão de aumento da poupança, né, de algumas pessoas que não sofreram, por exemplo, com as reduções de jornada, suspensões de contrato ou demissões, né, então isso aponta aí para mudanças de comportamento de consumo, né, que precisam também ser entendidas mais a fundo, mas houve, quer queira, quer não, uma queda geral, de fato, no consumo, né, então isso precisa ser dimensionado em termos do tamanho do impacto disso, né? O outro ponto seria o desemprego, né? Também a gente não tem, talvez não esteja no momento preciso para dimensionar isso da melhor forma, né? Essa tendência talvez esteja em pauta, né? Até pelo nível de pressão, né, que o isolamento social trouxe para as empresas, você pode ter aí um decréscimo da massa de trabalhadores ainda robusto, né? Ainda considerável e a ser dimensionado. E é um vetor também importante em termos também de vislumbrar, né, os mercados, né, em que medida determinados nichos vão ter ou não poder aquisitivo e como é que as empresas vão se posicionar dentro de uma conjuntura onde o poder aquisitivo diminui, né, como um efeito da crise. Então é um ponto ainda a ser quantificado e maturado e visto mais de perto. Um terceiro item que também tem uma certa relação com o desemprego, são os desafios aí já mais intra-organizacionais, né, mais das empresas em si, internamente, em termos da liderança e do engajamento dos seus times, né? Eu acho que uma questão central aí está ligada à transparência, né? Quanto mais os líderes conseguirem, né, ser claros em relação aos desafios que as empresas de fato estão enfrentando, né, as perspectivas de manutenção do caixa, né, que são elementos de sobrevivência para muitos casos. E dentro desse cenário, né, as lideranças serem claras sobre as perspectivas, né, de manutenção do emprego, né, dessas pessoas e de trazer essas pessoas para dentro de um projeto, né, de superação, né, desse momento, acho que é um elemento central aí de manter o time unido e de fortalecer as lideranças e criar de fato estratégias internas de superação desse momento, né. Quanto mais você tiver o time inseguro, né, nesse aspecto, mais você vai dispersar recursos, vai gerar angústias que vão
complicar as lideranças em tocar de fato os projetos para que a empresa, né, esteja concentrada em superar esse momento. Então acho que essa parte da liderança e do engajamento dos times, né, e da transparência é um elemento central aí como um grande desafio para as empresas. Um outro elemento seria os riscos de inadimplência, né, e aí ligados já àquelas questões dos contratos, né, por mais que os contratos em geral, né, tenham meio que, digamos, se estabilizado aí minimamente, mas você tem aí, né, um impacto forte que vai incorrer em grandes riscos de inadimplência. Isso pode ser uma oportunidade para empresas na área de advocacia e recuperação de crédito. Talvez, né, surja aí um nicho de mercado extraordinário em função disso. E toda uma perspectiva também de retração de investimentos, né? A incerteza, né, vai gerar, naturalmente, por parte aí de investidores, um perfil provavelmente aí bem mais conservador, né? Até porque a preservação do caixa ainda é um dos elementos aí centrais para a preservação dos negócios, né? A perspectiva também, né, um outro desafio, a forte necessidade de capital de giro, né, isso foi, acho que desde o início e até agora, um drama grande em termos da postura do setor financeiro, né, você teve vários movimentos em termos de medidas políticas e econômicas de trazer segurança, né, e liquidez para os bancos, mas até o momento você tem aí, né, pelo que relatam vários setores, uma dificuldade desse dinheiro de fato se reverter em empréstimos, né, em condições favoráveis para, né, e aderentes ao momento. Então, o capital de giro em vários setores continua sendo um grande drama. Em alguns casos, né, se resolveu, né, enfim, mas isso foi muito de negociação a negociação com os bancos, mas no geral a reclamação, pelo que eu tenho visto, tem sido grande. E o aumento também dos custos fixos, né, nesse período de isolamento social, porque muitas das operações, por mais que elas não tivessem, né, a pleno vapor, né, pela parada de parte das atividades ou das atividades de maneira integral, mas os custos fixos, né, muitos deles permaneceram, né, a parte de estoques, manutenção. Então, acho que é um desafio, foi, né, no período mais de restrição maior, né, de lockdown, acho que foi um desafio forte, os custos fixos. E acho que permanecem de alguma forma, mas aponto aí como um desafio, principalmente da fase de isolamento. A parte de reprogramação e desaceleração da produção, né, acho que na parte mais amontante das cadeias produtivas, né, nas indústrias de base, né, que tiveram aí é como se você tivesse a cadeia toda enfileirada, né, e o consumidor de repente pisa no freio de uma vez e todo mundo sai dali para trás batendo cabeça nele, né? E o último da fila, que seria, né, a indústria de base, certamente deve ter tido aí uma necessidade forte de reprogramar e desacelerar a sua produção, né? Isso pode até incorrer em barateamento de insumos e matérias-primas, é algo aí, acho que a ser visto mais de perto, né? Pode ser oportunidades para empresas, né, adquirirem aí insumos e matérias-primas que ficaram paradas nesse período de uma maneira mais barata, quem sabe. É uma hipótese, né, a ser verificada. Um penúltimo desafio, né, a questão também ligada aos contratos, né, pode haver aí uma avalanche de renegociações de contratos com fornecedores, né, então, mais uma vez, assim como os riscos de inadimplência, né, pode se configurar aí como uma oportunidade para a empresa de advocacia e de recuperação de crédito, negociação, enfim. E o último desafio, eu trago a perspectiva aqui das condições fiscais, né? A questão das empresas também olharem, né, para as diretrizes do poder público, dos efeitos, né, que essas paradas todas tiveram sobre as arrecadações, dos investimentos que estão aí meio que, digamos, prometidos, né, principalmente nas áreas de infraestrutura e construção civil, né, como políticas públicas que possam fortalecer o processo de retomada, né? Então, acho que também são pontos de muita incerteza, mas, né, já se pode observar alguns movimentos nesse sentido, né? Acho que saiu uma notícia hoje em algum dos jornais de que o Ceará, por exemplo, né, teve uma queda, se eu não me engano, no mês de maio de 1 bilhão de arrecadação. Então, acho que análises nesse aspecto, né, do quanto o setor público também sofreu e de quais vão ser os efeitos desse sofrimento sobre os demais setores é um ponto realmente de atenção aí em relação às empresas como um todo, né? Realmente tentar dimensionar o impacto dessa restrição fiscal sobre a sua própria condição enquanto empresa.
E aí, para além desses desafios, né, eu listei também aqui algumas tendências, né? Ou seja, a gente está diante desses desafios, digamos, no curto prazo, e isso pode apontar para alguns caminhos, né, alguns positivos, outros negativos, do que pode vir a acontecer. Então, eu listei aqui alguns pontos nesse aspecto. O primeiro deles é a ideia da retomada, elas, mais uma vez, né, a crise é um fenômeno processual, então a ideia da retomada ela ser também uma retomada processual, né? Os próprios protocolos de retomada trazem já isso, né? A ideia de que ele é gradual, ele tem uma série de cuidados que tem que ser tomados para que, né, a crise sanitária não volte a viver novos picos e coisas do tipo. Mas, para além da ideia da retomada no sentido dos protocolos, a ideia é mesmo de continuar compreendendo, né, essa crise como processual, no sentido de se adaptar a ela a cada modificação, né, a cada transformação que ela própria sofre. E uma ideia que eu acho que as empresas líderes, né, de setores, setor de varejo, por exemplo, grandes empresas como C&A e Renner, né, os grandes varejistas, né, eu pude acompanhar muito essas tomadas de decisão desses grupos, de que eles entenderam desde o primeiro momento, né, que a retomada ela já começava com as pessoas dentro de casa, né? Então as estratégias que foram tomadas ali por essas lideranças empresariais, eles partiram muito desse pré-requisito, né, de entender que não adianta esperar uma abertura global, uma abertura integral. Eles tinham que entender que desde já eles precisavam se preparar, né, para as condições apresentadas, e que a forma de encontrar caminhos, encontrar espaços no mercado seria entendendo que eles precisavam conquistar os consumidores ainda dentro de casa, né? Então, e aí se adaptando no percurso, dependendo da mudança do comportamento desse consumidor. Então, a tendência, eu acho que é essa, entender a retomada como processual, né? Ela corre ainda o risco aí de ter idas e vindas, e conviver, né, com essas limitações que o isolamento social traz, na íntegra ou parcial, acho que é uma forma de se colocar à frente, né, das demais empresas, né, começando por essa ideia de tentar atender as pessoas mesmo dentro de casa, ou, né, se adaptar ao novo perfil de consumo que precisa cada vez mais ser compreendido, né, qual de fato é. Uma outra tendência seria, mais uma vez, os esforços sistemáticos de recuperação de crédito, né. Acho que é uma tendência em relação às dificuldades financeiras ligadas ao desemprego e à própria crise. Os reequilíbrios de contratos, né, que acho que é o que muito se espera, né, quanto mais os contratos de fato se reequilibrarem dentro das cadeias produtivas, você tem aí um grande potencial de manutenção, né, de preservação dessas empresas para que elas não morram. Mesmo assim, né, uma perspectiva de judicialização de grande parte dos conflitos contratuais, né, muito disso deve realmente, infelizmente, parar na justiça. Se falava muito durante um momento, né, de uma forte reconfiguração do setor financeiro, né, em termos dele se digitalizar cada vez mais, né, das fintechs terem um boom, mas eu particularmente até então não tenho visto isso com muita clareza. Assim. Eu acho que o setor financeiro, embora tenha tido essa oportunidade, continua meio que fazendo um pouco do mais do mesmo. Posso estar um pouco enganado, mas, né, acho que era uma grande oportunidade para que essa digitalização se fortalecesse, mas acho que os grandes bancos ainda têm um domínio bem forte aí em relação a Nubank, Banco Inter e outras fintechs, né, que vem despontando. Acho que a estrutura desse setor ainda não mudou de maneira disruptiva, né, embora tenha tido aí uma grande oportunidade nesse momento. Outra tendência, né, eu até tinha comentado, a queda nos preços de insumos e matérias-primas. Pode ser uma oportunidade aí para renegociações, né, com fornecedores. Os riscos de desabastecimento, né, aqui no caso de produtos importados, eu acho que o desabastecimento em geral ele não se manifestou, né, acho que era um medo de muitas pessoas no início, principalmente em relação aos supermercados, mas foi um risco que não se manifestou. E em relação ao desabastecimento de produtos importados, particularmente, né, acho que a gente também não tem tantos dados precisos em relação a isso ainda, né. Você tem uma reconfiguração da geopolítica mundial também não muito clara, né. Você tem talvez aí uma tendência de enfraquecimento, né, dos Estados Unidos e do Reino Unido em relação mais ao Oriente, né. Acho que a China, quer queira quer não, sai meio que vencedora de toda essa crise, comparativamente, claro.
Mas isso ainda não se desenhou em termos, né, de qual vai ser realmente a conjuntura geopolítica internacional e em termos mais operacionais, como é que as cadeias, né, as cadeias globais, né, de valor, como é que elas vão se reacomodar, né, em torno de tudo isso. A gente tem uma indústria no Brasil, né, que historicamente nasce de um processo de substituição de importações, né, mas esse desabastecimento, né, de produtos importados, talvez tirando algumas exceções ligadas lá aos EPIs mais emergenciais, né, que realmente foram um grande drama, né, na parte dos ventiladores, das máscaras e etc. naquele primeiro momento, mas fora esses itens mais essenciais, você não teve ainda um desenho muito claro sobre, né, se vai haver algum tipo de necessidade de uma substituição de importações no Brasil, né, já que o resto do mundo vai estar ali meio que reacomodando as suas cadeias produtivas, né? Então isso ainda não é muito claro, né? Eu acho que é um fenômeno que não se manifestou como foi lá no início da nossa industrialização, né, nos efeitos da Segunda Guerra, como realmente um processo de fortalecimento da indústria local em torno da ideia de substituição de importações, né? Acho que isso não ocorreu. Pode pontualmente talvez trazer alguma oportunidade, mas precisaria ser visto mais de perto, né, como é que isso vai se comportar. Em termos do aumento dos investimentos em ciência e tecnologia, né, eu acho que existe um caminho para isso, um espaço, né, que ainda é embrionário, ainda está sendo construído, mas a área de biotecnologia, acho que no Brasil e no mundo deve se fortalecer bastante em vários aspectos. Acho que traz um desafio aí para a pesquisa acadêmica em geral, porque é difícil pensar qualquer tema de pesquisa hoje que de alguma forma não passe pela pandemia, né? Acho que ela reconfigura aí os objetivos de pesquisa de muitos pesquisadores em muitas áreas. Mas eu acho que existe uma tendência ainda embrionária de aumento dos investimentos em biotecnologia e que cabe ainda um trabalho talvez mais deliberado em torno disso, né? No Ceará, no Brasil e no mundo. Principalmente no Ceará, no caso, né? Outra tendência que acho que não se configurou de uma maneira tão sólida num primeiro momento, embora tenha tido acho que alguns bons espaços para isso, foi a ideia da reconversão produtiva para serviços essenciais, né? Você teve aí muitas indústrias paradas que poderiam deixar de produzir o que produziam e passar a produzir o que era a maior demanda do momento, né? Que era a parte dos equipamentos, dos suprimentos, né, dos materiais para a área médico-hospitalar. E essa reconversão ela não se deu de maneira tão sólida, né? Houveram alguns casos bem interessantes, né? São até casos de sucesso, mas acho que foi um movimento pontual e que poderia talvez aí ter mitigado muito do drama de ter que esperar esses materiais importados, principalmente da China, né? Uma outra tendência é o setor de turismo, né, que tem aí essa necessidade praticamente de reinvenção, né, as lideranças desse setor hoje vêm discutindo muito uma tendência de um turismo local, né, e de reconexão com a natureza, né. Então você tende aí realmente a ter voos internacionais, né, com uma queda de número muito grande, né, e enfim a mobilidade, né, a crise ela afeta diretamente a mobilidade humana, né, em geral, e a aviação talvez seja quem mais sofre com isso. Então pode haver uma tendência forte de um turismo mais local, e o Ceará, por exemplo, poderia, né, estruturar um programa de turismo muito talvez direcionado para uma lógica desse tipo, né, de explorar os seus ativos locais e fazer digamos, um turismo doméstico de uma maneira setorialmente estruturada, digamos assim. Acho que se configura aí como uma tendência e como uma oportunidade. Em relação também à área de ciência, de saúde e segurança no trabalho, né, você tem o fortalecimento dessa área, né, a necessidade de grandes medidas, de grandes protocolos de saúde e segurança para as empresas em geral, né, e aí isso traz alguns impactos, algumas tendências, né. Acho que uma adoção prolongada do home office, essa adoção prolongada, né, ela vai mexer, né, nos hábitos, já tem mexido na verdade, mas vai mexer seriamente nos hábitos, né, e nas modalidades de trabalho, nas maneiras como, né, na forma como empregador e empregado encaram essa relação, né, da forma do trabalho. Acho que já se tem uma sinalização muito forte nesse sentido, né? Algumas empresas já decretaram um home office permanente, como talvez o caso mais famoso tenha sido a XP Investimentos.
Mas isso vai variar muito ainda, né? Acho que não se tem uma clareza total acerca de como esse home office vai se configurar, mas ele já é realmente uma tendência muito forte e merece ser acompanhado em termos dos efeitos sobre os padrões de relacionamento, né? Tanto em termos de consumo como em termos de relação empregador-empregado. Um uso intensivo, né, de equipamentos de proteção individual, aí remete novamente àquela ideia, né, de talvez um nicho de mercado que algumas empresas possam aproveitar e, ao mesmo tempo, uma atitude de responsabilidade, né, das empresas para com os empregados em termos de garantir, né, esses suprimentos e esses cuidados de EPIs. E, nesse mesmo sentido, a reestruturação dos layouts de produção, né, isso pode ser uma tendência forte na medida, né, das distâncias de segurança, de todos os protocolos de segurança sanitária dentro das empresas. Então, layout de produção talvez tenha aí, né, um impacto forte que mereça um olhar técnico, né, de perto para que se dê da melhor forma. Uma penúltima tendência talvez questionamentos acerca dos riscos de contaminação, né, como acidente de trabalho. A Justiça do Trabalho, né, pode vir a ter aí um acúmulo, né, desse tipo de reivindicação por parte do trabalhador, né, como é de trajeto, né, acaba sempre os acidentes de trajeto, né, acabam sempre gerando polêmicas, e aí como, né, os riscos de contaminação existem, pode ser, e aí é uma hipótese também, né, que ações trabalhistas ligadas a essa questão da contaminação como acidente de trabalho, né, possam aumentar e ser um ponto de atenção aí das empresas e dos empregados também. E uma última tendência é a necessidade de otimização de processos, né? Eu acho que a eficiência, né, vai cada vez mais ser exigida das empresas em geral, no sentido de redução de custos, de entrega de valor, né, de fazer realmente mais com menos. É um ponto que tende aí a ganhar evidência, né, dentro das empresas por uma questão mesmo de necessidade. E um último item, né, que eu tinha colocado para vocês lá desde o início, acho que é uma das grandes provocações que essa crise traz, chega a ser um trade-off aí, né, acho que um ponto, né, que gera uma decisão, digamos, paradoxal, né, que seria a transformação digital, né. Em que medida essa transformação digital, né, ela é uma realidade, em que medida ela é um luxo, né? Quem de fato vai investir, né, em transformação digital dentro de um contexto de necessidade de preservação do caixa, né, e daí o trade-off, né? Será que eu preservo o caixa ou será que eu invisto em tecnologia? E qual é o ponto de corte de uma coisa em relação à outra? Então, acho que isso se constitui como um trade-off decisório mesmo, né? E por qual caminho eu vou e como eu balanceio esses dois caminhos. Então, algumas questões acho que podem ser trazidas nesse sentido, né? Uma das primeiras mais uma vez, acho que seria em relação ao comportamento das empresas líderes. Eu acho que empresas líderes de setores como o varejo e outros mais, elas tomaram de fato a frente disso, né? Então, quando se fala, né, mais um dos jargões, né, de que a pandemia acelerou a transformação digital dos mercados, né? Eu acho que essa aceleração ela não é homogênea, ela se deu de maneiras bem diferentes de empresas para empresas e de setores para setores, e acho que ela se concentra predominantemente, né, em empresas líderes que se viram sem os seus canais tradicionais de venda e tiveram que improvisar os canais disponíveis, né, onde o digital se apresentou como um espaço bastante nobre para o contexto. E essas empresas, quando se viram nessa condição, né, e tiveram que investir, né, nesse único canal que restou, elas se depararam, na verdade, com desafios nem sempre de tecnologia apenas, né, mas principalmente desafios de logística, né, como é que eu faço chegar aquele produto comprado digitalmente. Então, a logística, né, acho que está muito associada aí aos desafios que essas grandes empresas tiveram em relação ao que seria a transformação digital, né? Então, é uma questão de canal, é uma questão de entrega, mas é uma questão primordialmente aí de logística. E olhando um pouco os números, né, no caso do Brasil do comércio eletrônico, em geral, a gente teve, alguns estudos saíram nesse sentido, a gente teve aumentos da ordem de 9% a 20%, assim, dependendo do setor. Então foram aumentos expressivos, mas também não foram aumentos estratosféricos, né?
Então existe sim uma tendência, eu acho que, mais uma vez, né, não é uma tendência homogênea para todos os setores e para todas as empresas. Eu acho que ela vai ser carregada pelas empresas líderes de grandes setores, e essas empresas viveram, né, ao longo desse período de isolamento social, todo esse drama de redirecionar os seus canais para o único canal que restou, que foi o digital, e com isso superaram aí muitos entraves logísticos, que realmente tudo foi feito de uma forma muito acelerada. Então acho que a transformação se dá, né, concentrada aí meio que por essas grandes empresas, mas por serem grandes empresas, né, por serem empresas âncoras, elas devem aí reverberar nessas mudanças que aconteceram com elas para o restante dos seus setores. Então, acho que é um fenômeno que precisa ainda ser acompanhado mais de perto para entender em que medida ele reverbera, né, em que medida os pequenos empresários, né, as empresas realmente com maiores dificuldades de caixa principalmente, elas podem, e de que maneira, né, enveredar por esse tipo de solução. Né. Eu particularmente acredito que é uma solução bastante válida, né? Um desafio que para todos eu acho que cabe de uma maneira muito nobre e que leva realmente a uma superação, mas essa discussão sobre o trade-off, né, em relação à capacidade de investimento precisa ser bem considerada, e os investimentos em tecnologia e em transformação digital não devem ser nunca jamais em torno da própria tecnologia, né? Deve ser sempre em termos também do perfil do consumidor, que eu acho que é o grande ponto. Assim, cada empresa, independentemente de ser, né, uma grande empresa, uma empresa líder ou uma micro e pequena empresa, ela começar essa transformação digital pelo entendimento do que mudou no perfil do consumidor, né, e do que é que esse novo perfil, dependendo, né, das mudanças e do nível de mudança que ele sofreu, como é que ele pode ser, digamos, acompanhado e atendido, né, às necessidades desse cliente que mudou, em que medida a tecnologia pode contribuir para continuar satisfazendo essas necessidades modificadas. Então, acho que o ponto inicial seria compreender essas mudanças no perfil do consumidor, para que daí sim, né, se trace uma estratégia mais ligada à parte da tecnologia, mesmo nos casos das empresas de menor porte, que têm uma dificuldade maior em enfrentar a crise por conta principalmente da preservação do caixa. Então, acho que na transformação digital seria muito nesse sentido, né? Ela traz um desafio logístico, que é algo que a princípio, né, não se espera, não se imagina, né, intuitivamente. Ela é protagonizada nesse primeiro momento do isolamento social por grandes empresas de setores-chave, né, que tiveram seus canais tradicionais de comercialização impossibilitados, e aí fizeram com que elas tivessem que migrar para outros setores. E os setores em geral, né, podem sim e devem enveredar por esse caminho, mas sempre na medida de compreender primeiramente as mudanças no perfil do consumidor e de que maneira esse consumidor, né, esse novo consumidor pode ser atendido com o uso de tecnologia, se for o caso. Então, acho que em termos de um panorama geral, né, dentre essas reflexões, né, acho que está muito ligado aí o que eu pude fazer de leituras, de acompanhar realmente setores econômicos, seriam as reflexões que eu teria aí a trazer nesse tema, né, sobre a crise sanitária e os seus efeitos sobre a economia. E aí a gente tem aí, né, alguns minutinhos, se vocês quiserem fazer, né, aí pelo chat, pelo direct, alguma pergunta, alguma coisa, eu fico à disposição. E agradecer mais uma vez aí ao IEL pelo convite e pelo espaço. O Marcelo colocou alguma coisa relacionada à mudança de produtos ofertados e serviços oferecidos, né? Pois é, acho que muito daquilo que eu estava falando, de que entender o perfil do consumidor é o primeiro passo, assim, né? Eu acho que essas mudanças no perfil, né, acho que é um prato cheio aí para a área de marketing, porque não se tem uma clareza, né, de que mudanças são de fato essas, e elas não são mudanças homogêneas, né? Tem que ser compreendida caso a caso, empresa a empresa. Então acho que as empresas têm um dever de casa forte aí, que é fazer um mapeamento desse perfil do consumidor, né? Em que medida o seu consumidor mudou, ou em que medida outros consumidores, né, que não eram seus consumidores mudaram e se tornaram aí potencialmente novos consumidores.
Acho que é isso, pessoal. Obrigado mesmo pela presença. Minha primeira experiência aqui em termos, né, de estar online no Instagram. E agradecer mais uma vez ao Iel pelo espaço. E aí, Jackson, você entrou agora no final? Eu vou fechar aqui. Tudo bem? Vou encerrar, né? Vou agradecer aí a todos e fico à disposição para qualquer dúvida, para qualquer coisa. Obrigado mesmo.